E aí, como que vocês estão? Aproveitaram bem o tempo de descanso? Deu para esquecer um pouquinho a escola, né? Mas nós estamos de volta. Como tudo nesse mundo, as coisas passam e o tempo de descanso, de férias, de recesso, ele terminou. E nós estamos aqui de volta às nossas aulas. Infelizmente, ainda de forma remota, não sabemos quando vão liberar o retorno às escolas, e por enquanto estamos por aqui. Não sei vocês, mas eu estou feliz desse retorno, de ter a oportunidade de encontrar vocês, porque na vida nós temos algumas coisas que elas precisam acontecer. Querendo ou não, elas têm que acontecer. E, e a escola, os estudos, são coisas que fazem parte da nossa vida e do nosso crescimento. Para começarmos esse nosso bate-papo, eu quero ir até a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. É um texto talvez conhecido por alguns de vocês, e ele traz uma mensagem assim bastante oportuna para esse momento que a gente está vivendo. É, Josué estava com o povo de Israel muito próximo da terra prometida. Moisés não estava mais entre eles. Eu imagino que Josué estava bem apreensivo pelas coisas que queriam acontecer. Ele teria que carregar agora aquele povo, e Deus ele se apresentou a Josué dizendo para ele as palavras desse texto. Deus pediu para ele ser forte e ser corajoso e não temer. Josué tinha preocupações com o futuro, e nós estamos vivendo também num momento de grandes preocupações. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós estamos vendo uma situação em que nos deixa assim muito apavorados com respeito ao futuro. E Deus chega para você e diz para você ser forte, para você ser corajoso, para você não temer, para você não se espantar. Por que Deus fala isso para você? Porque Ele está conosco. E quando Deus está conosco, nós nós não precisamos temer, porque Ele vai dar o direcionamento, Ele vai dar a sabedoria, Ele vai nos fazer caminhar de maneira segura. Então você deve confiar nesse Deus. O segundo semestre está todo por aí. É um semestre incerto, mas Deus ele fala assim: eu vou estar contigo. Diz aqui o texto: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Tenha certeza de que Deus ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, especialmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando. É um momento novo, nunca passamos por uma situação dessas, mas se você segurar nas mãos de Deus, agarrar essas promessas bíblicas que Deus tem deixado para nós temos a certeza que nós iremos passar por isso de maneira segura. Confia nesse Deus. Não sei qual que é a sua crença, mas eu convido a você confiar nesse Deus, porque Ele vai nos fazer fortes, Ele vai nos fazer corajosos, Ele vai nos fazer destemidos para enfrentarmos as dificuldades que virão, as dificuldades que virão pela frente. Eu separei aqui umas imagens de um grande personagem brasileiro que você não o conheceu, mas já ouviu falar. Assista o vídeo e depois eu vou comentar algumas coisas sobre ele.
Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. E eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, um desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta. Vai apontar aí com Senna. Empurrando os limites, pouco a pouco, cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, o meu problema começou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final das boxes. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória.
pode quebrar todas as marchas, a gente vai ganhar. E isso é uma força que está acima de qualquer pessoa, é uma força muito superior que só pode vir de Deus. Prestou atenção no que foi falado? Ayrton Senna é um exemplo em muitos aspectos. E no que eu separei para a gente trabalhar um pouquinho, não sei se você lembra, mas no vídeo ele diz que ele sempre dava o melhor dele, o máximo. E realmente, se você for pesquisar, se você for ouvir, ler sobre a vida de Ayrton Senna, você vai ver que ele não se contentava com o mínimo de qualquer jeito. Ele se contentava quando ele dava o máximo dele para conseguir os seus objetivos, que no caso dele eram as vitórias. É um grande exemplo. Ele se dedicava assim de corpo e alma. Você viu a forma como ele se expressou em mostrar como ele desejava a perfeição. E nós, como estudantes, a gente precisa fazer isso, dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor. E eu tenho aqui uma imagem que gostaria de compartilhar com você, em que o seu objetivo na escola, que é o que nós estamos passando agora, não é competir com ninguém. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não se deve se comparar a ninguém. Porque quando a gente se compara com outras pessoas, a gente se frustra. Porque eu não vou conseguir, de repente, ser o que uma outra pessoa é. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, como eu gostaria de ser como fulano, como aquele outro. Não. Você tem que entender que a competição que você tem que fazer é com você mesmo. Então, por quê? Porque nós não viemos a esse mundo para competir com ninguém. Diz aqui esse texto, que eu não sei quem que é o autor. Quem competir comigo perde seu tempo. Estou neste mundo, nós estamos nesse mundo para competir somente comigo. Eu estou aqui para competir comigo. Eu tenho que ultrapassar os meus limites. Eu tenho que vencer os meus medos. Eu tenho que lutar contra os meus defeitos e superar as minhas dificuldades. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, se eu conseguir ser melhor do que eu fui ontem, eu estou progredindo. Então, você precisa buscar isso, correr atrás dos seus objetivos. E isso vai ocupar muito, muito o seu tempo. Então, tente dar o seu melhor. Tente fazer aquilo que você pode fazer de melhor. Muitas vezes o seu melhor não deve ser comparado com o do seu colega. Cada um de nós somos diferentes. Então a gente precisa ter isso em mente. Então, não faça uma competição com os outros, faça uma competição com você mesmo, para que você supere aquilo que você precisa superar. E se você superar aquilo que você precisa superar, você vai se sentir realizado, não vai se sentir frustrado. Tenha certeza disso. Com respeito agora à avaliação do terceiro bimestre. Eu separei essa imagem aqui para mostrar para você as 3 avaliações que nós teremos. A primeira avaliação está aqui, ó, participação no ECLES e nas aulas 1. Isso vale 10 pontos. A sua participação. O que é isso? Quando você recebe uma atividade, então você vai acessar essa atividade, então você já está participando disso. E como que eu sei que você acessou a atividade? Quando você marca a sua presença. Quando você está lá assistindo a aula Zoom, então isso vai valer 10 pontos. Só você participar. Ok? A segunda avaliação vai ser a entrega das atividades.
especialmente no ECLES, que a maioria das atividades que nós temos feito são atividades feitas no ECLES. Então você precisa entregar a tarefa, você precisa entregar um trabalho, você precisa entregar uma pesquisa, você precisa entregar uma atividade que foi pedida pelo professor. Então, quando você entrega essa atividade, você vai ter aqui 10 pontos. Quando começa o bimestre, você tem 10 pontos em todas elas. Nós só vamos descontando as atividades que você deixar de colocar, das participações que você deixar de fazer. E também teremos as atividades prioritárias. Eu separei aqui 2 das atividades prioritárias. Entenda, atividades que valerão nota. A tarefa está aqui, Isso aqui são as tarefas que, quando presencialmente, você apresentava para mim. Então, elas estão aqui dentro. As atividades prioritárias, nós teremos 3 listas no formato de CPB Provas, lá na plataforma, no valor de 2 pontos cada uma. Então, vocês vão receber essas datas, ou serão avisados dessas datas. Então, quando fizermos a primeira lista, todo o conteúdo estudado até aquele momento será cobrado naquela lista. Dentro do período da primeira até a segunda lista, o que a gente estudar vai ser para a segunda lista. Não vai ficar conteúdo acumulado. E assim na terceira lista também, os períodos entre uma lista e outra é o que será cobrado de você nessas listas, valendo 2 pontos cada uma. Como é no CPB Provas, cuide, porque nós estamos tendo assim muitas dificuldades, talvez não por sua culpa, mas cuide para não ser sua culpa, de não poder entrar e coisas dessa natureza, que você já sabe algumas dificuldades que são apresentadas. E 2, uma lista abrangendo todo o conteúdo estudado até o momento da realização da atividade, no valor de 4 pontos na forma da lista de CPB Provas, lá na plataforma. Então, essa lista, aquela lista que todas as matérias farão, e matemática vai fazer então uma valendo 4 pontos. Então, essas atividades você precisa se enganjar nelas, você precisa se dedicar nelas, porque é a sua nota do bimestre. E, por último, recadinhos aqui importantes para todo o bimestre. Não deixe de realizar nenhuma das atividades propostas, porque como elas estão valendo nota, se você deixar de fazer uma, já está perdendo nota. Sempre que em alguma aula não existir tarefa para postar, clique sempre em concluir a aula, para marcar sua presença, para validar sua participação, para a gente ter isso registrado. E nas aulas para postar, as aulas que tiver algo para postar, antes de clicar em concluir, verifique a nitidez da foto. Eu tenho recebido muitas imagens assim tremidas, longe demais, a hora que aproxima não dá para ver nada. Então a gente precisa confirmar isso, especialmente para a Secretaria de Educação validar o que nós estamos fazendo. Eles pedirão algumas provas. O que a gente fez? Aí vai mostrar uma imagem que não dá para ver nada, e aí vai complicar. E se a foto é a foto correta da atividade. Tenho recebido algumas atividades de outras matérias, e aí não dá para acreditar aquela atividade como tarefa realizada para você na matéria de matemática. Eu espero que tenhamos assim um bimestre muito abençoado. Nós sabemos que esse modelo que está apresentado, ele exige um pouco mais da gente, tanto de professores quanto de alunos, e você precisa dessa dedicação. Que Deus possa abençoar você, que tenhamos um semestre assim muito abençoado. Faça o seu melhor, como foi dito ali. Lute com você mesmo para superar as suas dificuldades, para superar aquilo que te aflige, e certamente todos nós teremos vitórias e podemos agradecer a Deus por essas vitórias, tá ok? Um bom semestre para você e que Deus possa nos abençoar.
Um beijo grande para todos.